Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nele eu quero conversar com você sobre as diferenças de se utilizar os modelos da OpenAI através do ChatGPT ou utilizar os modelos da OpenAI em outras plataformas, como o Adapt-1, o TestAI, o Teams Assistant, porque ouço muitas pessoas dizendo, poxa, eu utilizo o ChatGPT e tem uma resposta legal, e quando eu vou ali no Adapt-1, no Teams Assistant, a resposta não é tão legal assim. Enfim, eu quero explicar por que tem essa diferença, por que via de regra, no ChatGPT é melhor e até onde isso é bom para você e até que ponto isso pode começar a te atrapalhar e provavelmente, se você utiliza inteligência artificial no trabalho, já está te atrapalhando. E claro, como que você pode ser mais produtivo, qual que é o seu próximo passo para tirar o máximo proveito das inteligências artificiais, ok? Só antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou o criador do Teams Assistants, uma plataforma de inteligência artificial, de assistência de inteligência artificial, que visa te levar à máxima produtividade, ou pelo menos aumentar bastante a sua produtividade no uso da inteligência artificial generativa, ok? Enfim, vamos lá. Para te explicar essa diferença, eu desenhei aqui uma espécie de diagrama, não sei se eu posso chamar de diagrama, né? O que acontece? Em azul temos Assistants, a minha plataforma, e também representando outras plataformas, como o Adapt-1, o TestAI, enfim, representando outras plataformas, e aqui o ChatGPT, ok? A primeira questão aqui, eu já respondi a algumas das pessoas que perguntaram aqui no canal, perguntando sobre, por exemplo, uma plataforma que eu já falei bastante aqui é o Adapt-1. Lá no Adapt-1, eu realmente utilizo o mesmo modelo do ChatGPT, e eu respondo sempre, você utiliza o mesmo modelo do ChatGPT. E algumas pessoas ainda insistem, poxa, mas por que a resposta que eu tenho do ChatGPT é tão diferente e de qualidade superior à resposta que eu obtenho ali no Adapt-1, ou no caso aqui no Teams Assistance, né? Enfim, por que é tão diferente? Por causa disso que eu vou te explicar aqui. Repara esse modelo aqui, e a primeira coisa que você precisa entender é que o ChatGPT, ele não é uma inteligência artificial em si, o Teams Assistant não é uma inteligência artificial em si, eles são plataformas que interagem com a inteligência artificial. Então aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui de azul e de verde, eles bem separados aqui do modelo da OpenAI. Isso aqui, de fato, é o modelo de IA da OpenAI. Isso aqui, de fato, é a inteligência artificial, ok? Um modelo de inteligência artificial que recebe o nosso comando, o nosso prompt, o nosso texto e devolve uma resposta inteligente, ok? Enfim, aqui sim é o modelo de inteligência artificial. Então, o Teams Assistant e o ChatGPT, nós usamos o mesmo modelo de inteligência artificial para processar as nossas respostas quando tange aí os modelos da OpenAI. Então é o mesmo modelo, provavelmente a mesma infraestrutura tecnológica de servidores, ok? Isso eu não posso responder, porque isso eu acredito uma informação interna deles, que eles não ficam abrindo aí, nem sei se faz sentido eles abrirem esse tipo de resposta. Mas o modelo em si é o mesmo modelo, ok? Agora, por que então, que raios, eu tenho respostas diferentes quando eu pergunto no ChatGPT e no Teams Assistant? Até onde isso pode ajudar e em que pontos começa a atrapalhar? O que acontece? As plataformas de inteligência artificial, elas visam ajudar aquele público dela a interagir com a inteligência artificial da melhor maneira possível. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem um público que é muito amplo, dos mais diversos perfis, e que começa desde a pessoa mais leiga ali, que está utilizando a inteligência artificial da primeira vez, né, aquela pessoa, o senhor de idade, a sua mãe, a sua avó, né, utilizando ali a inteligência artificial da primeira vez, vai desde esse tipo de pessoa até pessoas mais especialistas, né, um mínimo ali de pessoas especialistas em inteligência artificial que utilizam ali a plataforma do ChatGPT. E o ChatGPT precisa atender essa ampla gama de perfis. Então, o que acontece? Para isso, ele faz com que a plataforma dele seja o mais amigável possível para todos esses tipos de pessoas, né? E neste caso específico, o que acontece? Como que ele faz que a resposta, para que a resposta dele seja melhor do que a resposta utilizada em outras plataformas, né? Se for uma resposta com uma pergunta crua, né? O que acontece? Quando você pergunta alguma coisa aqui, ó, para o ChatGPT, como por exemplo, como criar um plano de marketing para minha empresa, né? E eu vim aqui no ChatGPT e fiz justamente essa pergunta, ó, como criar um plano de marketing para minha empresa. Repare que até visualmente a resposta do ChatGPT, olha aqui, eu tenho uma tabela aqui, a resposta do ChatGPT é melhor do que, por exemplo, a resposta aqui da minha plataforma. Eu fiz essa mesma pergunta, se não me engano aqui, ó. Repare que aqui da minha plataforma, o Teams Assistant, ficou uma resposta mais resumida, uma resposta mais direto ao ponto, né? Ficou uma resposta mais seca, vamos dizer assim, né? Do que
a resposta aqui com o ChatGPT. Agora sim, por que isso acontece? Por que raios isso acontece? É porque a plataforma do ChatGPT, ela tem aqui, ó, ela coloca aqui alguns prompts ocultos aqui, ó, prompts ocultos. Dentro da plataforma deles, deixa eu para melhorar a resposta do ChatGPT para os usuários deles. Por quê? Porque quando você conhece o público da sua plataforma aqui de inteligência artificial, no caso o ChatGPT sabe que é um público bem amplo, então o que você faz para poder agradar esse público? Você vai, no caso aqui, criar prompts, que no eu estou chamando aqui de prompts ocultos, né? Mas esse termo eu que estou criando aqui agora para poder te explicar, ok? Enfim, você vai criar, no caso eles lá criaram prompts ocultos que vão pegar essa pergunta que o usuário fez, no caso aqui, ó, como criar um plano de marketing para minha empresa, vão pegar e vão melhorar a resposta, vão juntar com o prompt oculto e vai melhorar essa resposta. E não só, e pode ser que seja um prompt oculto, pode ser que sejam dois, pode ser que tenha aqui também, provavelmente tem aqui, ó, ele envia junto ferramentas que podem ser utilizados pela inteligência artificial, porque às vezes você pede uma coisa para a inteligência artificial e ele executa um código lá do nada. Por exemplo, você pede para gerar um arquivo. E essa geração de arquivo, ela é criado ali um código Python e depois esse código Python é executado e depois te devolve um arquivo. Então, para isso, provável existam ali duas ferramentas, uma para gerar o código e outra para executar esse código, né? Então, ferramentas que você não vê aqui, não tem uma interface aqui, ó, onde você pode escolher executar um código, né? Você simplesmente escreve, aí através desse prompt oculto aqui, a plataforma do ChatGPT instrui a inteligência artificial para dar essas respostas que para a maioria das pessoas tem uma qualidade maior. Agora, onde que isso pode atrapalhar? Na minha opinião, quando você precisa de respostas ainda mais bem elaboradas, isso começa a ser um empecilho para você, porque você precisa de mais precisão, você precisa de respostas mais específicas para o seu trabalho. Ah, não. Antes de falar sobre isso, né? Desculpa cortar aqui, mas antes de falar sobre isso, eu quero tentar simular aqui no Teams Assistant respostas que são aqui com uma qualidade parecida, mas utilizando um prompt genérico que poderia ser processado junto com qualquer pergunta de qualquer tema, de qualquer nicho, de qualquer mercado, ok? De qualquer área de estudo. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente teve aqui essa resposta e essa foi uma resposta seca. Repare que aqui no prompt do assistente não tem nada. Agora eu vou colar aqui um prompt aqui do assistente que diz o seguinte, ó, você é especialista no tema da pergunta feita pelo usuário. Ajude-o da melhor maneira possível. Utilize recursos que melhorem a didática da sua resposta. Sua missão é trazer clareza total para o usuário. Esse é um prompt que eu criei agora, logo antes de enviar o seu vídeo, só para mostrar para você essa diferença. E é um possível prompt oculto que o ChatGPT pode ter na plataforma deles. Então, se eu venho aqui agora e mando executar essa mesma pergunta, né, a resposta para essa mesma pergunta, olha só o que vai acontecer agora. Olha como que vai mudar essa resposta por causa de um prompt que eu utilizei que pode ser combinado com qualquer tema, qualquer área de conhecimento, para poder melhorar a formatação aqui da resposta do usuário. Olha só, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só como é que veio. Olha aqui, ó. Definição dos objetivos. Utilizem aqui os objetivos SMART. Não sei se você reparou, mas ele colocou em negrito aqui a primeira frase aqui para ajudar a pessoa a entender. Tá vendo? Repare que ele utilizou recursos didáticos aqui, ó. Provavelmente ele utilizou de exemplos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, se tem algum caso aqui que eu vou encontrar que caberia colocar exemplos aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, táticas de implementação, detalhes as ações específicas que você tomará para executar a sua estratégia. Isso pode incluir, aqui no caso seriam exemplos, né? Isso pode incluir campanhas específicas, parcerias, eventos, conteúdos a serem criados, enfim. Repare que ficou uma resposta mais robusta. Ainda não ficou parecida, me parece que não ficou parecida aqui com a resposta da OpenAI, mas acredito eu que a qualidade já começou a se aproximar, talvez até uma qualidade igual, quem sabe até superior. Eu não vou parar aqui para analisar essa resposta, colocar uma resposta lado a lado, porque a ideia é você entender que essa diferença de respostas que você tem quando você está utilizando a OpenAI e uma plataforma como o Adapt One, o Teams Assistant, é que
o ChatGPT, ele coloca aqui alguns prompts ocultos, só que não são prompts mágicos. Aí volta naquela questão que eu comecei a falar, encerrei para mencionar isso que eu estou terminando agora. Enfim, voltando lá naquela questão. Esses prompts aqui não são prompts mágicos, são prompts muito parecidos com a ideia, pelo menos uma ideia muito parecida com esse aqui que eu coloquei. Ó. Você é um especialista no tema da pergunta feita pelo usuário. Ajude-o da melhor maneira possível. Utilize recursos que melhorem a didática da sua resposta. Sua missão é trazer clareza total para o usuário. Eu acredito que se eu quiser trabalhar melhor esse prompt do assistente aqui, eu posso ficar aqui um bom tempo e melhorar ele de uma forma que vai ficar melhor do que a resposta do ChatGPT, mesmo esse prompt aqui sendo genérico, ou seja, servindo para as mais diversas áreas do conhecimento, mais diversas áreas de mercado. Só que, qual que é a grande ideia, né? Quando que isso começa a ser um empecilho para você no seu trabalho? Começa a ser um empecilho porque, via de regra, no nosso trabalho a gente precisa de respostas muito específicas, né? A gente precisa de algo mais pronto para que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia, e a gente precisa não só que o plano de marketing saia dessa forma aqui, ó. Repare que mesmo a resposta do ChatGPT, na verdade, ele meio que está ensinando a gente criar um plano de marketing para a nossa empresa, que isso, de início, é uma coisa muito, muito boa, só que quando a gente fala em outro nível de produtividade, o que você quer? Você quer que ele já cuspa aqui o plano de marketing pronto, específico para a sua empresa. Aí, nesse momento, você utilizar o ChatGPT, você começa a ter algumas barreiras que, com o Teams Assistants, você tem de facilidades. Por exemplo, um primeiro exemplo aqui, um exemplo bom, mas que no dia a dia isso é bem funcional, a gente usa, eu pelo menos utilizo bastante, né? Você quando você cria um agente aqui, ó, esse agente aqui é um agente que eu criei para ser genérico. Eu tenho alguns agentes já criados aqui nessa conta e vamos pegar aqui, ó, esse agente aqui que eu criei até para dar esse exemplo mesmo, o agente marqueteiro. Eu acredito que aqui ele ainda não tem, ó, tem aqui um prompt aqui. Vou tirar, que é um prompt até parecido com esse anterior que eu mostrei para você. Mas enfim, esse aqui é um agente para ser o seu ajudante de marketing. O que acontece? Primeira coisa que você vai colocar aqui nesse agente são as informações da sua empresa. Aqui no ChatGPT, como que você faz isso? Você pode vir aqui, ó, personalizar GPT e colocar aqui as informações da sua empresa, ou então você pode criar um GPT que, ao mesmo tempo que ele é um GPT que faz coisas sobre marketing, ele é especialista nas informações da sua empresa. Não é especialista em informações da sua empresa, ele tem junto as informações da sua empresa. Só que uma forma melhor de você separar isso é o seguinte: você cria aqui no Teams Assistants um agente, um assistente de inteligência artificial. Aqui você dá o prompt para ele dizendo qual é a tarefa e o objetivo dele. Por exemplo, você é um especialista em marketing no mercado de infoprodutos, que é um mercado que eu gosto bastante. Você já tem anos de experiência e é especialista em fazer infoprodutores a saírem de um faturamento de 50k mês para o faturamento de, vou colocar aqui, 500k mês. Repare que aqui já começa essas vantagens de utilizar uma plataforma que te permite fazer configurações específicas do seu assistente. Repare que aqui, ó, vamos supor que você é um infoprodutor que está faturando aí 50 mil mês. Você precisa de um agente, um assistente, um marqueteiro, uma pessoa que faça campanhas específicas para o seu momento atual. São campanhas que vão te levar de 50 a um faturamento que você quer. Aqui no caso eu coloquei 500 mil mês, mas talvez o seu próximo objetivo seja 100k mês. Então você coloca aqui, ó, a minha câmera está na frente, mas ó, tirei ali, dei um zoom para você. Aqui eu vou colocar aqui 100k mês, ok? Então, aqui já começa essa especificidade. Repare que é um prompt muito simples, mas que já vai ajudar bastante na criação de um plano de marketing para sua empresa. Então, essa aqui é a primeira vantagem, que é você acessar aqui o prompt do assistente de uma maneira muito rápida. Lá no GPT você tem condição de criar um GPT, claro, mas para você chegar, até você chegar aqui na parte onde você escreve esse prompt, demora um pouquinho. Aqui, ó, você está no chat. Você aperta um barra aqui, ó, já está aqui no prompt, entendeu? Você já está aqui nas configurações do assistente, beleza?
Outra coisa, contextos sobre a sua empresa. Aqui no Teams Assistance, você já deixa isso salvo e você deixa isso separado do assistente, porque você pode utilizar o mesmo contexto que explica sobre a sua empresa em diversos assistentes. O que seria um contexto? Um contexto você pode imaginar como um arquivo que você cria separado do seu assistente, mas que na hora que você vai iniciar um chat, você anexa esse contexto nesse chat ou até no próprio assistente. Você tem tanto condição de anexar um contexto em um chat específico, como anexar um contexto no assistente para toda vez que o assistente for utilizado, aquele contexto também ser utilizado. Nesse caso aqui, eu estou adicionando esse contexto apenas no chat, que é uma coisa muito bacana, porque agora eu não preciso explicar sobre a minha empresa aqui e também não precisei, entre aspas, sujar o meu assistente de marketing com informações que não precisam estar diretamente no prompt do assistente, ok? Enfim, então tem essas vantagens. Agora eu posso vir aqui, ó, pegar essa mesma pergunta aqui e colocar aqui, ó. Na verdade, eu vou mudar um pouco o prompt do meu assistente, por quê? Porque o meu produto aqui é um SaaS, é o próprio Teams Assistance, né? Então eu vou colocar aqui, ó, você é especialista no mercado de SaaS, você já tem anos de experiência e é especialista em fazer softwares saindo de um faturamento de 10, 50 meses para um faturamento de 100k mês. E aqui eu ainda vou ser mais específico, porque como eu ainda não lancei o meu software, eu vou colocar aqui 10k mês. Eu ainda não lancei aqui o Teams Assist. Se inscreve aqui, ó, se inscreve não, clica aqui no link que vai ter abaixo, assim que ele for lançado, ele já está pronto para ser lançado, só tem algumas pendências de uma plataforma a qual eu me integro aqui, que precisam ser resolvidas para que eu coloque ele no ar de fato, ok? Mas já está pronto para ser liberado, então aqui na descrição do vídeo vai ter um link caso você tenha interesse em assinar a plataforma, ok? Enfim, aí aqui estou mudando o prompt então para falar que ele é um especialista em marketing para SaaS, né, que é software como serviço, como o Teams Assistant, e eu vou salvar aqui. E agora eu vou repetir a mesma pergunta, né? Repare que aqui tem os contextos e vamos ver agora como que vai ser a resposta dele, ó. Ó, ele vem aqui, ó, primeiro, deixa eu ver aqui, ó, repare que como a minha pergunta foi genérica, ele não considerou aqui o meu contexto. Então, o que eu posso fazer? Ó, como criar um plano de marketing para o meu SaaS, né? Porque a minha pergunta foi genérica e a resposta dele foi genérica e ele acabou nem considerando os contextos que eu adicionei. Agora sim, ele colocou aqui, ó, criar um plano de marketing eficaz para o SaaS envolve diversos passos fundamentais, né? Ó, agora eu vou forçar aqui, e para o meu SaaS especificamente. Eu poderia melhorar o prompt do assistente para não ter que fazer essa segunda pergunta aqui, mas no caso eu vou fazer só para que você veja aqui como que fica a resposta, né? Olha só, para criar um plano de marketing específico para o seu SaaS, Teams Assistants, que é uma plataforma especializada em aumentar a produtividade no uso da IA, aqui estão algumas estratégias personalizadas, né? Definição dos objetivos, aumentar a base de usuários, enfim, ele começou a me dar coisas aqui mais específicas para o Teams Assistants, né? Dirige-se a empresas de médio e grande porte que buscam uma solução integrada para aumentar a eficiência em seus processos internos utilizando IA. Atinge especialistas em IA e tecnologia que necessitam de uma plataforma robusta. Proposta de valor e posicionamento. Posicione o Teams Assistant como uma solução completa para empresas que não buscam implementar IA, que não apenas buscam implementar IA generativa. Enfim, ele me deu aqui um plano de marketing que foi mais específico para o meu caso específico e de um jeito que de uma forma que específica para o meu momento, né? Para o meu momento. Claro, aqui eu precisaria melhorar ainda mais o meu prompt aqui para que ele me dê respostas ainda mais robustas. Mas qual que é a ideia do Teams Assistance? É que você vai criando especialistas em cada uma das áreas das quais você precisa no seu trabalho no dia a dia e com o passar do tempo você vai melhorando esses prompts.
você pode descobrir um prompt aqui, outro ali, colocar aqui no seu assistente, você pode, a partir da sua experiência, mudar esse prompt aqui, você pode contratar alguém para te ajudar a elaborar esse prompt, né? Você pode, enfim, utilizar a sua experiência e expertise. Se você tem alguma, se você, no caso, tem alguma expertise em alguma área, você se considera um expert em alguma área, você pode criar um prompt especialista naquela área e monetizar o seu assistente através do Teams Assistance, né? Onde a pessoa vai ter acesso ao seu assistente, mas não ao seu prompt, para que ela simplesmente te pague uma mensalidade para usar o seu assistente, enfim. Então, nesse vídeo é sobre isso. Eu acredito que eu falei um pouco dessa questão da diferença de respostas entre utilizar os modelos da OpenAI no ChatGPT e utilizar os modelos da OpenAI em outras plataformas, como, por exemplo, o Teams Assistant, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Considere se inscrever no canal se você gosta de ouvir sobre produtividade com inteligência artificial, principalmente se você é do mercado de infoprodutos, ok? Enfim, se inscreve aqui no canal. Se você se interessou por essa plataforma aqui, o Teams Assistant, tem muito mais recursos que eu ainda não mostrei aqui, recursos, ferramentas para você ser muito mais produtivo aqui com o uso da inteligência artificial generativa. Se inscreve no canal para você ouvir falar desses outros recursos que não tem em nenhuma outra plataforma, né? Muitos dos que tem aqui tem em outras plataformas, mas muitos dos que tem aqui não tem em nenhuma outra plataforma e são recursos que te ajudam a ser mais produtivos, ok? Vou ficando por aqui, até uma próxima, valeu!